Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia, anunciou que não vai dialogar com guerrilheiros. Na contramão da gestão de Gustavo Petro, o El Tigre também informou: está extinto o Conselho Presidencial de Paz. Em pronunciamento nas redes sociais, de la Espriella foi categórico. Antes mesmo de assumir oficialmente a presidência, já estamos trabalhando incansavelmente para recuperar o rumo do país. Assunto para análise de Guilherme Fiuza. Vamos dar boa tarde, então. Fiuza já está aqui no telão conosco, vai conversar com a nossa audiência. Fiuza, seja muito bem-vindo, boa tarde. Oi, Geise, boa tarde, prazer estar com você aqui no JDO2. Começo te fazendo uma pergunta, né? Você, com seus conhecimentos de sociologia, poderia traduzir para o público essa decisão do presidente eleito da Colômbia? Poderia significar o fim do diálogo cabuloso? Excelente, eu ia por essa linha mesmo. Eu falei, basicamente, ele disse que não vai conversar com marginais, com gente que quer tocar o terror literalmente nos territórios, que quer promover aí revolução, destruição dentro da sociedade. Um excelente sinal, inclusive, Fiuza. Então está aí com a sua chancela, Geise. Nós estamos noticiando que o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, né, a pronúncia, está decretando o fim do diálogo cabuloso na Colômbia. E isso, evidentemente, é importante para a Colômbia, é importante para o continente, incluindo o Brasil. Nós estamos tratando, evidentemente, de um cenário, de um contexto em que, frequentemente, o Estado se torna, às vezes, parceiro do crime, mas, se não parceiro do crime organizado, leniente, condescendente com o crime organizado. Então, o primeiro ponto é o seguinte: essa eleição presidencial no Brasil, ela está muito atípica, ela está meio no mundo da lua. A própria oposição fica lá explicando, né, as flechas retóricas que o Lula lança, os traidores da pátria, eles ficam tentando explicar que não são traidores da pátria. É uma eleição que está meio confusa, abstrata demais. Esse aí, por exemplo, é um tema muito importante para a eleição brasileira. É preciso, então, a partir da mudança, da guinada que se anuncia na Colômbia, né, que tem toda a influência sobre o Brasil e também a influência simbólica, é preciso se dizer, bom, o continente, na esteira das ações do presidente Donald Trump com seu escudo das Américas, o continente está crescentemente avançando contra o crime, de fato, né? E para o Brasil, como é que fica, né? Isso, a princípio, Geise, configura um passivo eleitoral para o candidato da situação, o presidente Lula. É um passivo eleitoral, porque não está explicado, a opinião pública não entendeu ainda, por que o governo brasileiro e os seus sociólogos e áulicos de plantão, que ficam tentando teorizar sobre o indefensável, por que eles se negam tanto às políticas de enfrentamento ao crime patrocinadas e lideradas pela Casa Branca. É enfrentamento ao crime, sim, porque a própria Polícia Federal brasileira, recentemente, na semana passada, já na sequência desta ação de tipificação das facções brasileiras como narcoterroristas, ela partiu para uma ofensiva sobre brasileiros, né, pessoas físicas e jurídicas, que estavam atuando em consonância aí com organizações do crime organizado e que usam o terror como expediente. O Brasil, Geise, ele fica tentando, quer dizer, o Brasil dessa intelectualidade falida, fica tentando colocar panos quentes sobre a violência, né? A violência que se abate principalmente sobre os menos favorecidos da sociedade. São subjugados por organizações que usam, sim, o terror, usam a chantagem humanitária para se impor e defender territórios. Mas eles ficam tentando defender essa história de que não, que você só poderia tipificar como terror se essas organizações estivessem tentando tomar o poder. Elas
não só estão tentando tomar o poder, como, em certa medida, têm tomado o poder em setores do continente. É bastante visível isso. Infiltração no Estado, consórcio com entidades estrangeiras e até do Oriente Médio, como nós já vimos, para práticas de chantagem humanitária, terror, né, transformação da população em escudo. Isso está acontecendo e esse que nós vemos na tela tem sido tratado aí como mais um monstro da extrema-direita, da ultradireita, que é o que essa imprensa igualmente falida, né, citei primeiro a intelectualidade, o meio acadêmico, né, o que ele está fazendo, a gente vai ver depois se ele é classificável, em qual lugar do álbum de figurinhas ideológicas. Mas o que ele está fazendo, em primeiro lugar, é seguir nessa rota de parar com a complacência com o crime, né? Que eu vou dizer uma coisa aqui, Geise, eu não sou teórico não, mas vou dizer uma coisa. Essa leniência que a Colômbia está dizendo que vai suspender, e eu acredito que vá, com as práticas criminosas, né, com o poder econômico do crime organizado e do narcoterror, ela é uma elitização, porque quanto mais você permite, né, que essas organizações obscuras, bandidas, se insiram na sociedade, nas instituições, etc., mas você dificulta a representação daqueles que precisam ser representados no Estado, porque são cidadãos comuns, e você facilita uma elite que é imune a tudo, né? Que tem escudos, não o escudo das Américas, tem seus escudos privados para tudo. Então, eu quero dizer aqui, sem querer bancar o intelectual, o acadêmico, mas da minha modesta observação, que esse discursinho aí de que o crime não é mal assim, de que isso aí é uma beligerância da direita, etc., esse discurso é um discurso elitista, serve para elites superprotegidas e em detrimento do povo. Eu vou ler rapidamente aqui para concluir, Geise, na notícia da Oeste, as medidas, como o Abelardo de la Espriella está vocalizando as medidas que ele pretende tomar. Ele confirmou a suspensão de todas as negociações entre as guerrilhas ilegais e o governo de Gustavo Petro. Aspas, para o presidente eleito: o Comissariado para a Paz será extinto porque não haverá mais processos de falsa paz no meu governo. Falsa paz. Ele disse. E continua: o objetivo será a segurança do povo e o desmonte total do perverso sistema de impunidade que reina nesse momento e que vai acabar assim que eu assumir o cargo. Ele, há 2 semanas, já tinha dado prazo de 1 mês para grupos armados para que se submetam à justiça. Ele afirmou que não vai fazer concessões às guerrilhas nem aos narcotraficantes, ou seja, na verdade, o que ele está dizendo, e aí isso tem que vir para a campanha eleitoral brasileira, isso tem que ser discutido, porque o Gustavo Petro é um aliado do Lula, é um aliado do Maduro. Todos esses que nós estamos vendo a partir de ações de segurança, mais do que de segurança, são ações democráticas. Quando você devolve a sociedade aos cidadãos e tira as garras do crime de cima do povo, você está tendo uma ação democrática, isso nem é mais segurança pública, né? E ora, mas são aliados do regime que manda no Brasil, isso não vai vir para a campanha, não vão cotejar isso, a oposição brasileira vai ficar se defendendo do Lula, se defendendo dos disparates de que são traidores da pátria. Enfim, está tudo aí, está tudo exposto, vamos ver o que vai transcorrer aí na Colômbia. Eu acho que vai ser bastante didático, assim como aos trancos e barrancos. O que ocorre na Venezuela também é bastante didático e ainda, né, não chegou na campanha brasileira presidencial devidamente como deveria chegar essa questão. Mas como é que é? O Maduro torturava, tem centenas de presos políticos ainda presos.
e aliados de primeira hora do PT, isso não entra, a opinião pública não se interessa por isso, a oposição não fala sobre isso, isso é muito grave, isso é muito sério, né? Tem que ser tratado. E para concluir de fato, eu queria lembrar, o Ivan Kleber acabou de mencionar o 14 de julho, a data francesa, a data da Revolução Francesa, como uma triste data nas palavras dele. Eu acho que a Revolução Francesa afirmou ideais que são os ideais de todo democrata, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas eu entendo o que o Ivan está falando, porque a pretexto, né, desses ideais se montaram estruturas absolutamente demagógicas e antidemocráticas, né, no decurso da história. E eu queria aproveitar, então, essa lembrança para dizer que esta famigerada e imprestável divisão direita-esquerda veio lá do 14 de julho, veio lá da Revolução Francesa, ela já nasceu anacrônica, ela já nasceu bizarra, ela já nasceu aberrativa, ela já nasceu enganosa. E hoje, mais do que nunca, se ela já era anacrônica na Revolução Francesa, imagina hoje, né? Mais do que nunca, ela se apresenta como uma demarcação que serve essencialmente, fora os né, que inocentemente usam essa demarcação e acham que ela arregimenta ou que ela delimita, mas ela serve principalmente aos oportunistas que estão exatamente fazendo esse discurso. Veja só aí na tela o presidente eleito, tentando devolver a Colômbia aos colombianos, né, como tem que fazer em todo o continente, né, devolver a sociedade aos cidadãos que pagam impostos, né, da mão desses gatos gordos aí, bandoleiros, que campeiam livremente no continente. Qual é a única, Geise, a única arma que tem os condescendentes com o crime? É dizer que esse tipo de enfrentamento é uma obra da direita. E por que isso ainda logra algum êxito? Porque são conceitos vagos e anacrônicos desde a Revolução Francesa. Fiuza, a socióloga que habita em mim, adorou a sua análise final, que meu sonho é colocar você e o Ivan para a gente fazer debate. Olha só, Fiuza, obrigada pela parceria de sempre, até a próxima. Obrigado, Geise, até a próxima.